circuito de Nazaré, Christian Fittipaldi. Ovalzão tradiça, esse? Ovalzão não, ovalzinho. Ovalzinho. Né? Ovalzinho, 1 milha só. E Dá 1.600 metros. Na terra dos Andrettis. O Michael e o Mário moram aí, né? Bom, morava, né? Então, Nazaré é engraçado, é muito característico, porque, vou ser sincero, eu nunca gostei de correr lá, mas eu amava classificar lá. Qual que era a diferença de correr e classificar? Porque a pista é muito pequenininha, é só 1 milha, e era muito carro, era muita bagunça, carro por cima, por baixo, você não conseguia se entender direito o que estava acontecendo. Só que classificar um desafio gigantesco, justamente porque em 1 milha tinham 3 tipos de curva completamente diferentes. Então, na frente lá do pit lane era um kink, que você fazia flat. Daí a curva 1 era um absurdo de fazer, porque era rápida pra caramba. Tá. Eu acho que velocidade mínima, se eu não me engano, bom, era mais de 200 milhas por hora. Era 320, fácil. Era muito rápido. E você vinha, freava, dava uma aliviadinha de nada, era off-camber. Você não conseguia enxergar a saída da curva. Então você meio que mirava o carro no apex. A hora que você achava que estava certo, você dava o motor de novo. E eu acho que em algumas vezes, 1 ou 2 vezes que eu classifiquei lá, se eu não me engano, deu para fazer flat na hora da classificação, mas era muito difícil. E a curva 3 era exatamente o contrário das outras duas. Tá. Que você vinha, freava forte no final da reta, inclusive era a maior reta lá de Nazaré, que era muito pequena, né? Mas a maior reta de Nazaré, você freava, reduzia uma marcha, entrava, e é como se você estivesse andando numa pista de média para alta velocidade, num circuito misto. Então, como se você estivesse entrando numa curva de média para alta velocidade num circuito misto. Por que NASCAR nunca andou aí? Não sei. Não, eu acho que chegou a andar já. Não, chegou a andar. Não. Teve corrida de truck lá. Ah, não lembro. Então, eles tentaram fazer Nazaré pegar com NASCAR, só que por um motivo ou outro... A cidade é muito pequena? Muito pequena. Muito pequena. Nazaré fica do lado de Allentown. E a única coisa que era legal de Nazaré é que fica 2h30, 3 horas de carro de Nova York. Então tá perto de um grande centro. Então também tem um fator clima, né? Tem que escolher o período, porque deve nevar bastante lá, né? Muito frio. Tanto que a gente foi correr uma vez em maio, nevou. Daí tiveram que cancelar a corrida. Caramba, em maio. E a gente teve que voltar no fim de semana seguinte. Foi comecinho de maio. Nevou. A gente classificou no sábado. O Montoya foi primeiro, eu fui segundo. E daí, domingo de manhã, a gente foi pra pista. Opa, vamos correr, tá tudo em ordem. Abrimos a janela do quarto, tá tudo branco. E daí cancelaram a corrida, a gente teve que voltar. Eu não lembro se foi fim de semana seguinte ou se foi um mês depois. Eles inseriram esse evento. Campeonato. No meio ali. Isso, no meio. E... se eu não me engano, quando a gente voltou, não teve nada. Você chegava, aquecia o carro, talvez deram um treininho de 10 minutos para ter certeza. Igual a NASCAR fez na pandemia, né? Sim, descarregava e ia direto pra corrida. Descarregava e ia direto pra corrida, a gente fez a corrida, terminou a corrida, carrega tudo de novo e vai embora. Mas por que você gostava de classificar e não de correr aí? Porque era muito difícil classificar. E muito rápido, extremamente rápido, principalmente... a curva 1 é o kink, né? Que é onde a curva 2... Que é o kink, que você chama como... O kink é uma quebra. Tá. Em vez de ser uma linha reta, né? Que você está indo do ponto A ao ponto B, tem uma quebrinha, é uma curvinha bem de leve para a esquerda. Essa daí a gente fazia de pé embaixo, relativamente fácil. O carro tinha que estar muito errado para você não fazer de pé embaixo. E daí entrava na curva 1 ou 2, né? Se você chama o kink de curva 1, então daí no caso seria a curva 2. E a hora que você entrava na curva 2 era muito difícil. Sei que não tem nada a ver com as pistas escolhidas de você, mas, por exemplo, né, o senhor na NASCAR, você chegou a correr em pistas menores, metade disso daqui, Bristol e Martinsville. Uma coisa que eu ia falar... Martinsville o quê? Você também meia milha, não é? Meia milha, mesma coisa de Bristol. Não, uma coisa diferente do... Só que lembrando todo mundo, Martinsville é flat. Que nem uma panqueca. Bristol é o oval mais inclinado que a gente já correu.
Junto com Daytona, talvez. Não, muito mais que Daytona. Bristol, se eu não me engano, são 38 graus ou 40 graus lá de inclinação. Não, diminuiu. Agora Talladega tem 33 e Bristol tá com 28, mais ou menos. Tá, mas era um absurdo. É que acho que proporcionalmente, porque Bristol são 800 metros, então você vê o paredão e Talladega Não, mas é bem inclinado. Ou era, pelo menos, bem inclinado. Mas o que eu ia falar é que, assim, na Europa, ou nos carros tradicionais que a gente começou, né, que é Fórmula, esse tipo de coisa, é legal treinar, porque você vai desenvolvendo setup e é legal você achar o limite da pista. E na NASCAR, treinar sozinho é a coisa mais chata do mundo, que é um oval. Aí realmente as pessoas falam, não é chato andar no oval. Andar no oval sozinho é muito chato. Imagina ficar treinando uma semana dessa coisa, a pior coisa do mundo. Porém, as corridas nos ovais é muito difícil. É o que é legal, entendeu? Que é você estar sempre rodeado de pessoas, sempre ultrapassando, sempre sendo ultrapassado, sempre relargando. Então a dinâmica da corrida funciona muito melhor para o público, que está ali assistindo a pista inteira, né? E pra gente, a gente tá o tempo inteiro, né? Não tem hora que a gente fica a corrida inteira na frente, disparada. Não tem isso. Você tá sempre inteiro, sempre vai escorregar alguém, dá no muro, dá a bandeira amarela, relarga, tu junta todo mundo e relarga de novo. Então, cara, a corrida dinâmica da prova é o que eu gosto muito, né? Do formato Indy, NASCAR. Andar no oval sozinho, treinar, não. Aí é chato, realmente é chato. Só que a prova em si, né? Todo o pega ali durante a prova, o formato da corrida, que eu acho muito legal. Concordo plenamente, principalmente quando você vai para um super speedway. O rapidão. O rapidão, o grandão. Tem alguém buzinando na tua orelha, 2 wide, 3 wide. A hora que falava 3 wide, eu já ficava meio desconfortável. Seria legal. A hora que falavam 4 wide, you're the middle car, nossa senhora. Daí você sabia que ia acontecer alguma besteira. Indy nunca foi pra Daytona e Talladega. Seria legal ver. Nossa, isso é uma carnificina ali. Mas eu entendo perfeitamente isso que você está falando, só que ao contrário de Nazaré era muito pequeno e as velocidades de um carro de Indy eram muito altas. Então, a bagunça em Nazaré era muito grande. Porém, você tem razão. E eu acho que todo desafio de você andar num oval de NASCAR é o fato quando você está andando com todo mundo. Então tem gente por fora, gente por baixo, você está passando um, passando outro. Quando você troca de pneu, às vezes você troca de pneu, você está com o pneu muito melhor, os outros estão com pneu velhos ou vice-versa. Então você tem um delta, um delta de velocidade muito grande em relação aos outros carros. Se você vai para um lugar que nem Atlanta, você consegue passar por cima, por baixo, de tudo quanto é jeito. Você consegue passar e não tem jeito do carro da frente te segurar. Vamos fazer um programa um dia especial sobre NASCAR, porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente aqui, que gosta, que acompanha a NASCAR. Então a gente vai fazer um programa especial final dos 3 pilotos brasileiros que correram na NASCAR. 2 estão nessa mesa aqui comigo.